Gente, eu tinha 2 palavras, eu não gosto quando isso acontece. Eu vim no carro conversando com meu marido, falei, tem 2 palavras. E eu sei que são 2 palavras muito importantes. Mas olha o desenho das crianças que eu recebo no culto. Mas eu quero me atentar àquilo que o Espírito Santo está falando nesses dias. É bom ter arma e ela ter munição, mas é importante você ser um sniper de Deus, você apontar para o lugar certo e dar o tiro certo. E o Senhor me deu como uma sniper essa direção nessa noite. A palavra de hoje, o título desse, eu posso dar um tema para essa palavra: aproveite melhor o seu tempo. Essa palavra tem me sacudido. E eu vou repetir: aproveite melhor o seu tempo. Nós vivemos numa geração que tem feito coisas para economizar o tempo. Eu não sei se você lembra, né? Quando as viagens eram a cavalo, eles tinham aquele tempo. Hoje as viagens são feitas em carro, avião, e cada vez aviões muito mais rápidos, trem-bala, né? Eu nunca tinha andado no trem-bala. Eu andei. Parece que você está assim, está normal, não parece estar naquela velocidade. E só que nós estamos numa geração que vive falando uma para outra: que correria, eu não tenho tempo. E a gente está o tempo todo se queixando do tempo. E quando eu vou falar sobre tempo, né? Tem alunas do Casa de Isabel aqui? Que Deus abençoe. Elas vão lembrar hoje, quem estava na live ao vivo essa semana, eu falei um pouco sobre isso. Mas a gente comenta uma com as outras, né? Ai, não tenho tempo. Tempo tão difícil de tempo. E quando alguém me pergunta, aluna, ou quando lá no Instagram mesmo abre uma caixinha de perguntas, gente, aparece muita coisa lá. Mas o que mais aparece? Como administrar o tempo. E quando você olha para uma mulher que administra bem o seu tempo, quando ela é multitarefas, aí você fica fazendo aquelas perguntas: como que você consegue? Né? Então as pessoas me perguntam: como que eu consigo administrar o meu tempo? E eu não vou dizer para vocês mentir, botar aqui uma capa de super, porque uma das coisas que eu estou aprendendo é administrar o meu tempo. Eu tenho me dedicado a isso, porque eu não conseguia administrar todas as coisas, principalmente, gente, é incrível isso. Eu falei um pouquinho domingo sobre isso aqui na igreja. O Senhor nos transforma. À medida que você está vindo aqui na igreja, que você congrega conosco, ou você congrega em outro lugar, mas que você caminha com Cristo, Ele vai promover transformações profundas dentro de mim e de você. Algumas delas a gente só vai descobrir depois, igual a irmã do dedinho. Você vai chegar um dia no carro: ai meu Deus, está fechando. Eu fui curada. Você vai procurar inveja, ela não vai estar mais. Você vai procurar a ira. Poxa, numa situação dessa eu ia me estressar, eu ia brigar. Você não vai achar mais. Porque à medida que você caminha com Cristo, escute o que eu vou falar para você: as mudanças são genuínas e verdadeiras. E é maravilhoso mudar. Eu amo melhorar como pessoa. E eu tenho buscado ser uma mulher inconstante melhora. Eu disse mesmo para Deus: eu me recuso a me endurecer com os anos, mas eu quero amadurecer com os anos. Eu me recuso as pessoas não poderem falar algumas coisas para mim, porque eu não vou aceitar. Eu quero aceitar ser corrigida, eu quero aceitar ser mudada, transformada. A Bíblia diz que Jesus perguntou: o que vocês foram ver lá no deserto? Era João Batista. Ele era como o quê? Uma cana agitada pelo vento. O que a cana é? Flexível. Você, para ser agitado pelo Espírito Santo, você tem que ser flexível. Para onde o Espírito te mandar, você tem que ir. Porque se você está endurecida, você é quebrada. Mas quando você está flexível na mão do Senhor, você é moldada, você é carregada para onde Ele quer. E essas transformações são lindas, mas a gente não se atenta. Muitas de nós estão numa crise hoje, ou vão entrar, ou já entraram e não sabia como que é. Vou te explicar uma coisa: a crise do marasmo, tipo assim, ai,
parece que não acontece mais nada. Parece que eu estacionei com Deus. Sabe por quê? Eu vou te explicar algo. Porque você mudou. E você ainda está fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Uma mudança aqui dentro aponta para as novas habilidades que Deus também te confiou. E para novos lugares que Ele quer que você que você saia, que você faça. Então você era uma pessoa antes da transformação e fazia algumas coisas. Quando você é transformada e mudada, é igual uma lagarta. O que ela fazia antes de ser transformada numa borboleta? Ela rastejava. Então ela rastejava para um lugar. Eu estava estudando, ela precisa comer muitas folhas. Ela precisa se abastecer. E eu fico impressionada. Quando uma mulher está prestes a se transformar, ela fica muito fominha pelas coisas de Deus. Então ela come, ela compra livro, ela está na leitura bíblica, ela está se alimentando. Mas parece que chega uma hora que nada mais acontece na vida dela. Ela entra num casulo, Deus permite que ela entre num lugar. Antes eu era livre, eu rastejava pelos lugares. E o Senhor fala, pois é, mas para mim mudar a tua natureza, eu preciso te tirar de perto de todo mundo. Te levar para um lugar onde eu vou te transformar escondida. Você não vê uma lagarta fazendo lives da transformação dela. Live dia 5. Olha só, tá começando, tá vendo? Não. Porque as nossas maiores transformações acontecem só aos olhos do Senhor. Igual eu preciso ser mais carinhosa. Eu confesso publicamente isso. Lá em casa, eu preciso ser mais do toque. Essa semana eu fui abraçar o Telmo, olhei para ele no sofá, me deu uma gratidão de ter um marido tão maravilhoso. Ele sentado assim, olhando a Bela, eu fui lá, abracei ele, beijei, falei, amor, eu te amo. Tu é um presente na minha vida, Vitória. Pai, aproveita. Pai, aproveita agora. Aproveita. E daí também já passou, abracei ele e saí. Daí ele, não, agora tu vai ficar. Agora tu vai ficar aqui. Mas é uma transformação. E às vezes quando eu fico carinhosa, de repente eu fico carinhosa no carro, às vezes eu estou ali abraçando ele, eu falo assim para ele, tá vendo como eu estou carinhosa? É porque eu não estou, gente. Porque quem muda, quem transforma, não precisa tocar trombeta ao redor de si. A transformação vem para fora, todo mundo vê. E aquela lagarta, né? Ela rastejava, mas ela está no casulo, daqui a pouco ela tem que sair. E é impressionante, deixa eu te contar uma coisa. Se você ajudar uma lagarta a sair, uma borboleta do casulo, você pode matar o processo e ela não vai mais sair. Sabe por quê? Se você ir lá abrir o casulo e ajudar ela, você vai matar ela. Porque a força que ela faz para abrir o casulo é a força que ela precisa para esticar as asas novas dela. Algumas dificuldades na nossa vida, a gente não precisa de ajuda, a gente precisa se posicionar e fazer a maior força que a gente tem. E aí se você vê um videozinho dela, ela vai esticando. Sabe por quê? Porque ela era acostumada a rastejar. Como que agora ela tem uma asa daquele tamanho linda? E ela estica. E de repente, ela dá o primeiro voo dela meio desengonçado. É por isso que você vê as borboletas assim, ó. É porque ela não sabe ainda. Mas até aquele desengonçado da borboleta é lindo, porque tudo na nossa vida adora o nome dele. Agora uma borboleta não rasteja mais porque ela tem asas, então ela vai também visitar outros lugares. Antes ela não podia chegar naquela flor, agora ela pode. Ela não podia subir às alturas, agora ela pode. Mas às vezes tem borboleta com mente de lagarta ainda, que fica lá embaixo rastejando, vai ser pisada, a tua asa não combina mais. Então descubra, por favor, as suas asas hoje. Aceite que você não rasteja mais. Você não mendiga mais amor, porque o grande amor da sua vida você já descobriu quem é. Então você não se rasteja mais para nada e ninguém. Você só se derrama para Ele, que Ele é o teu Deus. E aí você desfruta das transformações lindas que Ele fez. Tem coisa que não cabe mais para você. Chilique não cabe mais, não combina com a mulher que Deus criou. Hoje mesmo eu conversando com uma mulher, ela estava assim, sabe por quê? Em 1854
Eu olhei para ela e falei assim: filha, não volta ao vômito. Não volta ao que o Senhor já arrancou de você. Existe um alvo, um caminho novo para você seguir. Descubra quem você é. Talvez nessa estação nova, de asas novas, jamais caberia na sua mente você fazer uma faculdade. Quem sabe Deus está abrindo as portas da universidade para você. Eu? Com a idade que eu tenho, jamais. Por que não? Você é inteligente, o Senhor aumentou sua capacidade e sua habilidade. Quem sabe o Senhor está te levantando para você ajudar pessoas, se envolver numa causa justa. Sair de se preocupar com o seu próprio umbigo, só ganhar dinheiro e viver uma vida que realmente vale a pena viver. São perguntas sábias para fazer hoje. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? E no quesito tempo, existe uma justiça. Porque se a gente for olhar para a nossa história, a gente vai ver que pessoas tiveram mais oportunidades que a gente, não é verdade? Teve gente aqui que cursou faculdade, teve mais oportunidade. Talvez os pais, né, desde cedo. Tem gente que não terminou o terceirão que está aqui, que não concluiu o ensino médio. E eu quero te encorajar a você amanhã fazer a sua inscrição, para você terminar a sua escolaridade. Eu posso ouvir um amém? E eu repreendo agora todo pensamento que diz assim: eu não vou conseguir, porque aquela palavra que eu não vou repetir aqui. Você vai conseguir. Você agora tem asas. Rastejando não dava, mas agora com asas você consegue. Posso ouvir um amém? E eu estava falando sobre aproveitar o seu tempo. É que eu ia falar uma outra coisa, mas acabei esquecendo de novo. Estou esquecendo de novo. É muita coisa na minha cabeça. Mas eu queria que você abrisse Efésios 5:13. Efésios 5:13. Faz sentido isso que eu disse para vocês? É que tem coisa que não cabe mais. Aleluia. Nós estamos com 9.000 pessoas ao vivo aqui. Elas estão todas chorando. Tem uma dizendo assim: eu estou travada, trancada, não consigo me abrir para ninguém. Em nome de Jesus, o Senhor está te abrindo hoje. Toda mulher que se sente travada para o novo de Deus, fechada para aquilo que Deus quer fazer, em nome de Jesus agora, abertura do alto, aquela libertação que vem do alto que eu falei. Ah, Jesus, obrigada. Eu também hoje não, essa semana eu fui grata também pela palavra de Deus. Você já foi grata pela sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí. Fecha ela com o dedinho assim, ó, e levanta. Olha que coisa linda, gente. Eu fui grata por essa Bíblia, grata porque chegou para nós, grata porque eu e você temos acesso a inclusive várias, versões. Glória a Deus. Em falar em Bíblia, a minha Bíblia está chegando, se Deus quiser, em novembro. Gente, ela está tão linda, tão linda. Eu chorei tanto quando eu vi o projeto gráfico dela. E, nossa, não vejo a hora. Uma Bíblia linda. Efésios 5. Efésios 5:13. Ah, Jesus. Deixa eu dar só um pano de fundo de Efésios para vocês. Efésios é o livro. A igreja de Éfeso era uma igreja muito madura. Era uma igreja muito presente. E Paulo escreveu para eles palavras muito práticas. Porque isso aqui são cartas aos Efésios, aos Éfesos. E Paulo, se você olhar, são poucos capítulos, gente. Efésios, dá uma sentada você lê. São 6 capítulos. E se você ver os temas, é a coisa mais linda. Os temas de Efésios. E eu gosto de dizer, para mim, na minha vida, quando eu estou meio assim perdida, quando eu estou percebendo que eu estou muito distraída, quando eu estou com algumas dúvidas, Efésios me centra. Efésios, ele traz a centralidade prática da vida cristã, da vida em casa. Então, eu te aconselho a você estudar Efésios, tá?
Eu vou ler aqui no 13 que diz assim: suas más intenções, porém ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Quando a luz do Senhor brilha, tudo é visível. E deixa eu te falar, a luz do Senhor nesses dias, ela está brilhando. Que haja temor nos nossos corações. Nada ficará escondido debaixo da luz de Deus. Mas depois continua falando: portanto, por conta disso, olha isso, vocês têm visto muitos escândalos, vocês têm visto a luz trazer tantas coisas que a gente não imaginava. E olha o que Paulo diz para os Efésios, ele fala assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Como, Paulo? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo, não é pelo que eu gosto, não é pelo que eu quero, por tudo, deem graças a Deus o Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. E eu queria ler numa versão antiga que fala assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Olhem isso. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz que é Cristo, se tornam manifestas. Deixa eu deixar um parênteses. Eu acredito que Deus dá tempo para todos se arrependerem antes da exposição. Eu acredito fielmente que o Espírito Santo, Ele nos constrange, Ele nos ensina, então Ele dá tempo. Mas quando existe iniquidade, quando existe falta de temor, a luz então reprova e se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. No 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E eu queria trazer alguns ensinamentos aqui. E uma das coisas que eu fiquei impressionada, quando ele fala ali, remindo o tempo. Eu sempre olhei para remir o tempo numa palavra assim: vamos aproveitar o tempo. A sugestão também é correta, mas eu fui para o original. E quando a gente fala de remidor, a gente fala de resgate de um tempo. A gente fala assim: eu vou pegar de volta um tempo, eu vou remir esse tempo. Consegue entender? Eu sempre achei que era: aproveite o tempo, faça coisas que realmente valem a pena, e isso é muito real. Mas aqui não está falando disso. Você precisa aprender a remir o seu tempo, a resgatar tempos perdidos. Eu estou lá em casa com um relógio gigantesco atrás de mim, nas minhas costas, invisível o tempo inteiro, contando horas e minutos. Hoje é dia 1º de agosto e minha filha daqui a alguns dias casa. E aquilo que era tão abundante antes, eu lembrei, levando ela para a escola, ensinando ela a falar inglês as cores. Black, o que é? Vitória, branco. Naquela época eu não sabia que existia esse relógio nas minhas costas contando o tempo, mas ele já estava lá contando. E eu ainda agradeço a Deus porque ela casa, agora nós estamos contando poucos dias para ela estar lá em casa.
E às vezes o coração aperta. Mas no meu coração não tem um arrependimento dizendo assim: nossa, eu poderia ter ficado mais. Na verdade, hoje eu agradeço porque eu parei de trabalhar para estar com ela. Eu agradeço porque ela foi para a escola pela primeira vez com 4 anos. Eu pude ficar 4 anos só com ela em casa. Eu abri mão de recurso financeiro, passamos dificuldade na época, mas valeu muito a pena. Valeu a pena quando ela chorou no meio da madrugada e eu botei a caminha dela no chão. Valeu a pena quando eu compartilhei a cama e deixei ela dormir no meio de nós dois, atrapalhando uma noite romântica. Parece que eles adivinham qual é o dia. Valeu a pena porque dormi com o braço dela em cima de mim, a perna dela em cima do pai dela, e nós dois sem dormir a noite inteira. Valeu a pena. Porque daqui a alguns dias ela vai ter a própria cama dela, viver as histórias da vida dela. Atrás de mim, de você, tem um grande relógio. Mas eu descobri que nós podemos remir o nosso tempo, resgatar tempos perdidos. Eu descobri que assim como Boaz remiu Ruth, resgatou Ruth, nós podemos resgatar o nosso tempo se nós administrarmos ele como Paulo está falando. E ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, ó: sejam cuidadosos com seu modo de viver. A maioria de nós, eu garanto, vive descompensado. Não é cuidadosa com a maneira que vive. Vou dar um exemplo. A maioria de nós aqui come coisas porque gosta daquelas coisas, não para nutrir. A maioria de nós não chega no nosso prato e pensa assim: nossa, isso aqui vai ser bom para o meu intestino, isso vai ser bom para o meu coração, isso vai me nutrir, isso aqui vai me dar B12, vai desobstruir os meus hormônios. Afinal, mulheres é puro hormônio, estou descobrindo. Não, a gente pensa assim: ai, brigadeiro, acaba com a vida. Pode rir, porque é bem assim mesmo. Aí, bolo de chocolate, ai, não sei o que. Aí depois chega lá: ai, não sei o que eu tenho, não estou desanimada. Sim, o açúcar já deu o pico que tinha que dar. Cuidem com o modo que você vive. Jesus, será que eu estou aquela chata? Posso falar? Na hora de se vestir, cuida como você se veste. Às vezes a gente é meio sem noção mesmo. Não pensa que você vai ser sempre com noção. Hoje eu ia vir com uma roupa, a Vitória, não. Eu falei: Vitória, não, mãe, isso é uma adolescente. Bota uma roupa de mulher. Sabe, às vezes a gente cuide com o seu modo de viver. Qual a roupa que você dorme, seu pijama, como é que ele é? Como é que está a sua gaveta de lingerie? Cuide da forma que você vive a sua vida. O que a gente faz quando a gente cuida? Presta atenção aqui. Toquei, né, no ponto. Da camiseta encardida, velha. Do pijama furado. Tá repreendido, hein? Vocês sabem que eu uso pijama que parece roupa e roupa que parece pijama. Mas cuide com a maneira que você vive. Isso vai te ajudar. Você sabia que quando você começa já a deixar as coisas mais organizadas na sua vida, outras áreas começam a entrar em ordem? Cuide com a forma como você vive. Olha só, cuida com o jeito que você senta na mesa, que você trata as pessoas, que você se alimenta. Eu estava fazendo um mini curso de etiqueta, porque eu acho tão bonito uma pessoa que sabe se comportar bem.
Não gosto do gesso, mas gosto de boas maneiras. Acho muito lindo uma mulher que sabe se portar, que sabe a hora certa de falar, que não fala muito alto, que se comunica bem. No curso, uma pessoa falou assim, porque gente, uma mulher precisa estar sempre em desenvolvimento e aprendendo. Nosso cérebro precisa disso. Ela disse assim, quanto menor for a pessoa que está ao seu lado financeiramente ou até do trabalho que ela faz, mais você tem que tratar ela bem. Então o porteiro do prédio ou qualquer outra pessoa que sirva você, essa pessoa ela tem que ser constrangida pelas suas boas maneiras e pelo seu amor. Isso mostra que você tem essa amabilidade, que você é uma mulher com o caráter de Cristo. Isso é ver a que a gente vive. Mas a maioria de nós, pela correria do tempo, chega em casa. O que é que eu falei? Por que isso aqui tá aqui? É que eu disse pra ti? O que eu te falei? Eu sei que vocês são assim. Aqui é cara de anjo. Ah, Jesus, aleluia, Senhor. Quando ela chega em casa, aquela musiquinha. Pá, 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 pá. Chegou em casa. O cachorro, a orelhinha do cachorro. Não tem delicadeza. É grosseira. Faz comentários infelizes. Comentários assim, pagasse quanto? Pra que tu quer saber? Indiscreta. Às vezes indiferente quando deveria se importar. Ai, Jesus. Posso falar? Seja cuidadosa com a forma que você vive. Não viva como os insensatos, mas como sábios, porque o insensato não pensa como ele vai viver. Ele age conforme as emoções dele. Ah, hoje eu não estou legal, não estou bem da cara, não quero ver ninguém. Quando você não estiver bem, porque isso é muito normal, eu já aviso a minha família. Olha só, que às vezes eles vêm com umas coisas bem mirabolantes, não vem assim? Um vídeo nada a ver naquela hora que tu não está afim de ver aquele vídeo, engraçado. E assim, a questão do humor é uma coisa muito particular. Os vídeos que uma pessoa acha engraçado não necessariamente é o seu vídeo engraçado. Então acha a sua amiga do meme, da divisão do meme, porque nem todo mundo acha engraçado o que tu acha. Aí às vezes eu não estou bem lá. Mãe, olha aqui, mãe. Bom. Aí às vezes eu digo assim, Vitória, eu não estou... Vou lá pro quarto, falo isso pro Thelma, não estou legal. Até eu melhorar. Cuide com o modo que você vive. Cuida com a sua vida, o que você come, o que você veste, a maneira como que você se porta. Só que aí ele fala aqui no 16, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesse dia mal. Você faz isso em casa, não faz aqui que você vai cair para trás, faz em casa. E eu não quero que você se distraia agora. Mas lá na sua rede social tem uma ferramenta que te diz quantas horas você fica ali. E pensa quantos cursos bons que você poderia estar fazendo, aprendendo do que estar olhando a vida alheia, vendo meme e rindo de coisa nada a ver. Gastando o tempo que é valiosíssimo. Às vezes você fala, eu não tenho tempo. Tira as coisas que te impedem de viver o tempo certo. Pastor Hernandes Dias Lopes um dia disse assim, que numa igreja estava escrito assim, procura-se 2 horas cravejadas de diamantes que passaram. E aí um recado embaixo, elas nunca serão encontradas porque foram perdidas para sempre. Mas aproveite o seu tempo. Sabe, Deus, Ele está dizendo para nós isso.
Aproveite as oportunidades. Tem mulheres aqui que passam o cavalo encilhado na tua frente, tu não monta. Aí depois você fica assim, ai, mas passou o cavalo encilhado, por que tu não subiu nele e foi? Aproveita as oportunidades que Deus abre para você. Aproveita lugares, portas que estão se abrindo para você viver. E você ainda está naquela mentalidade, ai, mas eu fui chamada para rastejar. O Senhor falou, não, eu te chamei para voar. Vamos remir o tempo. Sabe, especializações, grupos, reuniões, coisas que o Senhor tem pedido para você. E você está esperando o quê? O que você está esperando? Seja sábia na administração do seu tempo. Agora eu lembrei o que eu ia falar aquela hora. Algumas pessoas tiveram mais... Eu estava falando que as pessoas tiveram mais facilidades para fazer uma faculdade, outras não. Às vezes no mundo que nós vivemos tem a injustiça social, a gente sabe disso. E também faz parte de família, legados. Mas uma coisa que Deus é justo é que as mesmas 24 horas que eu tenho, você também tem. A mesma. A minha 1 hora não é feita de menos minutos que a sua, e nem a sua que a minha. Somos iguais. Amanhã, ou meio-dia, ou meia-noite de hoje, vai estar acreditado na nossa conta 24 horas. E o que você tem feito com aquilo que Deus tem derramado na sua vida? Ah, Jesus. Mas eu só posso viver desse jeito se eu for uma mulher que anda com o Espírito Santo. Porque o segredo começa a vir. Ele diz assim, não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Quem vive de forma impensada diz sim para qualquer coisa, está enliada em coisa que Deus não chamou você para estar. Talvez muitas que estão aqui hoje vão precisar sair daqui e dizer, não, olha, eu disse sim, né? Me perdoa, eu não dou conta dessa atividade. Inclusive, ela não tem nada a ver comigo. Gente, eu fiz um teste maravilhoso. E eu tenho orado para trazer ela aqui, que é a Karine Rizard, a minha psicóloga, a minha amiga. E eu estava conversando com ela sobre aptidões e falando para ela que eu tinha percebido assim, Karine, eu mudei, eu sinto que há uma mudança muito grande na minha vida. E o Senhor está me impulsionando a novas coisas e às vezes eu estou resistente. E ela falou, não, Vivi, você mudou mesmo do tempo que a gente começou a conversar. E ela assim, inclusive tem um teste que ele é profundo no conhecimento da personalidade. Então eu falei, ela só é um teste único, eu não conheço outro teste que faça isso. E eu falei, como que é esse teste? Ela falou assim, ele é um teste que ele traz a tua personalidade como você é. Ele traz as habilidades que você tinha quando você nasceu, quando você era criança. Mas ele também detecta as habilidades novas que você construiu na sua caminhada. E dá para juntar os dois e a gente vê como que é isso. Gente, olha o que é isso. Eu fiquei impressionada. Aí eu disse, mas até para teste eu fico meio insegura na hora de responder. Não sei se já fez testes assim, a gente fica, será que eu sou assim? Né? Vontade de perguntar para alguém, né? Será que, mas não sei, porque às vezes a gente... E ela disse assim, não, esse teste tu não vai conseguir burlar ele, porque ele vai em todas as esferas do teu cérebro. Ele faz a mesma pergunta de 10 maneiras diferentes. Então não tem maneira, é 1 hora de teste, não tem maneira de ele de tu enrolar o teste, dizer que tu é alguém que tu não é. E ela assim, por favor, seja sincera até nas horas que te doer, botar aquele risquinho lá. E o teste detectou. Primeira habilidade, primeira assim, de ponta já, pastora, conselheira. E junto, na mesma pontuação, médica, a área da saúde. Porque está tudo casado, né? Eu sei que é tão legal que a nossa personalidade vai, que coisas muito interessantes apareceram. Apareceu em 6º lugar, gerente de vendas. Deu um ponto altíssimo, como que se eu trabalhasse realmente gerente de vendas. E eu estava vasculhando essas habilidades. E a gente conversou e depois eu pensei,
Eu posso ter todo esse tipo de conhecimento, isso é maravilhoso. Eu amo isso, esse autoconhecimento. Mas se eu não andar segundo a vontade de Deus para a minha vida, de nada adianta. O segredo que Paulo fala é que você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu não sei se você já teve esse tipo de pergunta: Deus, como que eu sei que é a tua vontade? Né? Como que eu sei que esse caminho é o caminho certo para me seguir? O Telmo tem uma ministração que eu amo muito, os 3 faróis. Você pode ler, pode ouvir, está no YouTube. Ele dá ali 3 pontos para a gente tomar uma decisão. Mas como definir, né? Como entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu gosto de dizer que Jesus, né? Ele fez aquela oração, né? Segundo a vontade do Pai. Ele também se entregou naquele momento. Mas eu queria falar sobre a importância da plenitude do Espírito Santo dentro de nós, na hora de nós descobrirmos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos muniu de um cérebro extremamente inteligente para fazer escolhas. Existem escolhas que são nossas, decisões que são nossas. E eu estava estudando, a gente usa muito pouco daquilo que a gente tem. E o Senhor está falando: eu quero derramar uma sabedoria dentro de você. E Ele fala que não se embriaguem com o vinho. E eu queria falar sobre a embriaguez que nós enfrentamos nesses dias, os nossos excessos. Quando ele fala da embriaguez, ele fala do excesso. Porque naquela época tomar vinho era algo até bom para o estômago, de pouquinho. Mas Paulo não está falando o que ele disse para Timóteo: ei Timóteo, se você puder tomar um pouco para o seu estômago, o vinho naquela época era totalmente diferente do nosso. Mas agora ele está falando: ei, cuidado com a embriaguez, cuidado com os excessos. E sabe onde a gente se perde? Nos excessos. Nós nos embriagamos, sabe aonde também? Nos relacionamentos entre homem e mulher. Mulheres que estão aqui, tem mulheres aqui que já tiveram vários homens na sua vida, deitaram com vários em várias camas, se rasgaram por dentro de dor, muitas. Sabe por quê? Porque começaram a se embriagar com a dependência emocional. Embriaguez nas dívidas, mulheres que se endividam, estouram cartão, endividam tudo e todos, acabam com a família. A embriaguez do comprar, das dívidas. A embriaguez do trabalho. Tem mulher que se embriaga no trabalho, esquece da família, vive para o trabalho. Se ela senta na mesa para conversar, ela vai falar do trabalho, porque ela está totalmente embriagada por aquilo. A embriaguez do ministério. Pessoas que não se desligam, que vivem a igreja 24 horas. Eu falo: Deus, na minha casa eu quero ter um marido, filhas, e ser um pedaço do céu. Mas lá eu não sou a pastora, lá eu sou a mãe, eu sou a esposa. Mas muitos se embriagam, estão com as agendas lotadas, deixando seus filhos sozinhos. E a conta chega, um dia ela chega. A embriaguez, os excessos da nossa vida. Quais são os teus excessos? Aquilo que você tem se excedido. E deixa eu te dar um segredo: todo excesso esconde uma falta. Os excessos escondem faltas, são buracos. Meu Deus. Não se embriague, porque isso te leva ao descontrole. O que eu me embriago então? Porque tem gente que se faz de louca. O que? Não sei. Tudo aquilo que leva ao descontrole. Você tem a comida te controla? Ai, eu não podia. Aí vem aquele prato para cima de ti. Não vem, gente. É descontrole mesmo. E tem as disfarçadas. Só um pedacinho só hoje. Descontrole. Na hora de comprar, e não posso, mas em 12 vezes, paga que nem sente. Né? 12 vezes, quanto que vai dar? 150? Dá. Descontrole.
Não, ele já traiu 5. Tá no que ele vai casar comigo, eu sou a 6ª, mas vai dar tudo certo. Descontrole. Mas tem um remédio. Posso ouvir um amém pelo remédio? Em vez disso, em vez do descontrole, em vez do excesso, sejam cheios do Espírito. Cheios do Espírito Santo. Da calma, da paz do Espírito que chega na nossa vida e muda tudo. E traz o controle, porque afinal Efésios 6, nós temos os frutos de uma vida no Espírito. Você já leu? Os frutos, está aqui. Deixa eu ver o que é. É, né? Não, é em Gálatas. Efésios 6 é a armadura. Gálatas, deixa eu pegar. Ai, gente, deixa eu pegar aqui na internet que é mais fácil. Gálatas 5, mas eu vou pegar aqui, que eu já pego o livro aqui. Efésios 6 são as armaduras do Espírito. Jesus. Gálatas 5, 20. Mas o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Quando o Espírito vem, mas como que eu vou ser guiada pelo Espírito? Como trazer o Espírito Santo para a minha vida? Ele já foi. Quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio, é promessa, é meu e seu. Ele quer habitar dentro do nosso coração. E diz assim, mas como? Vamos lá. Cantando salmos. Olha que lindo, cantando salmos. Você está lá na sua casa, ou está com alguém. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e guia-me para junto de rios tranquilos. Ali o Senhor vai começar a te dar interpretações. Ele é o meu pastor, eu sou ovelha do seu pasto. E o Espírito Santo vem, e o bom pastor vem na sua casa. Eu lembro quando nós orávamos, que eu pegava o teclado, o violão, sem muito saber nota. Eram 2 notas e nós salmodiávamos. Não eram canções cantadas, mas eram salmos novos que eram feitos. Cânticos espirituais entre si. Aí uma se levanta num cântico espiritual. Ele é a rocha inabalável, onde os meus pés estão seguros. Não tenho medo do futuro. Eu já entreguei meus dias. Ele é a rocha inabalável. No dia mau Ele é o escudo. E o Espírito Santo vem, e a graça de Deus vem, e aí você começa a ser cheia do Espírito. E ali diz assim: ah, Jesus, Ele está aqui. Aqui diz assim:
Daqui a pouco você ouve isso e você está dando graças por tudo. Ai, obrigada, Jesus. Obrigada pelaquela porta que fechou. Eu não entendo, mas o Senhor é o meu Deus e a minha vida está nas tuas mãos. Eu quero viver a tua vontade, Senhor. Nos meus lábios não há reclamação, mas em tudo eu vou te dar graça. O meu carro bateu, graças te dou porque o Senhor me livrou. O meu filho foi no hospital, ele está lá, eu te dou graças porque o Senhor vai curar, eu te dou graças. Em tudo, até naquilo que eu não entendo, que eu não alcanço, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Você entra num outro nível, onde você não é mais guiado pelo descontrole, pela embriaguez, mas você é guiado pelo Espírito de Deus. Você ganha olhos de águia, você começa a andar em novas alturas. As pessoas perguntam: meu Deus, que mulher é essa? Ela vive num outro ambiente. É isso, você vive diferente. É prático. E diz assim: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E fala algo lindo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu me sujeito a você porque eu te amo em Cristo. Nós perdemos um amor um pelos outros. Nós não nos sujeitamos mais uns aos outros. Nós queremos ter razão. Nós endurecemos o nosso coração. Mas quando você vive no nível do Espírito, você se sujeita ao outro. Você diz assim: o que eu posso te ajudar? O que eu posso te servir? Porque a presença de Deus muda todas as coisas. O Senhor quer curar nós como corpo, como igreja. A vida é curta, os dias são maus. Tem um relógio gigante contando as horas. Comece a remir o seu tempo. Resgata. Dentro da sua casa, você às vezes tem perdido tempo que você podia estar investindo nos teus filhos, investindo no crescimento da tua vida. O Senhor está te alertando: filha, hoje você nem conta porque ele é pequeno, mas vai chegar um dia que vai faltar 10, que vai faltar 5, para ele seguir o caminho. E que você não olhe para trás com arrependimento. O Salmo 90 foi um salmo que me acompanhou quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos eu ganhei minha primeira Bíblia. Eu comecei a ler da minha tia Miriam, que mora nos Estados Unidos. Ela me deu uma Bíblia que eu tenho até hoje, essa Bíblia, uma relíquia. E lá está grifado, não sei porquê, o Salmo 90, 12. É um versículo que me perseguiu a vida inteira. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Conte os seus dias. Não passe assim. Conte. Cada dia é importante. Cada dia da sua vida. E o Espírito está aqui nessa noite nos alertando, dizendo: toma cuidado. Todo dia eu acredito a mesma quantidade de horas para você. Eu queria que você ficasse de pé.